Olá, hoje é 17 de novembro de 2025. Nós tivemos o primeiro relatório do USDA desde setembro, publicado na última sexta-feira. Bastante volatilidade no mercado e hoje na live nós vamos acompanhar só o que foi publicado, fazer uma análise, um aprofundamento nesses números que foram publicados pelo USDA. Só para a título de esclarecimento, todo mês o USDA publica ali seus números de produção, estoques finais, um relatório, varia um pouco de mês para mês, mas a grosso modo a informação pertinente de oferta e demanda, e a cada 3 meses eles fazem uma publicação de estoques trimestrais, e com o fechamento do governo norte-americano, por mais do que 40 dias, a gente ficou sem esses números atualizados de outubro. Então a gente ficou ali de setembro até o relatório da sexta-feira sem ter os números oficiais. Também na quinta-feira, um dia antes do relatório do USDA, foi publicado o relatório da Conab. Então vamos dar uma analisada nesses números. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente estudar. Deixa eu pegar o pincel. Então esses são os números da Conab e nós vamos comparar, pegar o pincel vermelho para marcar, nós vamos comparar com o do USDA em breve, apesar de que o número do USDA é focado nos Estados Unidos e no mundo, e esse é no Brasil, mas tem uma análise interessante para a gente fazer. Então, primeira coisa que eu queria só fazer um contraste, esse é o estoque inicial de soja, e esse é o estoque final projetado de soja para o Brasil. Então a gente está vendo aí, em números arredondados, um acréscimo de mais 3 milhões de toneladas. Os estoques de soja, se comparar o estoque inicial com o estoque final do Brasil, a previsão da Conab é que haja um aumento nos estoques de soja em números arredondados de 3 milhões. Agora vamos ver quais são os pressupostos por trás disso. Deixa eu pegar em azul, como se fossem entradas, né? Estoque inicial, mais produção, esse é o principal número importante, mais importações, que não é tão significativo, é uma coisa pontual, daria o total do suprimento. Aí vamos passar para o vermelho, como é que vai ser usado esse volume todo. Consumo doméstico, 63 milhões, e esse é o número grande. Exportações, 112 milhões, descontando esse, daria um estoque final de 13,59 milhões. Então essa é a análise. Alguns números para a gente analisar, que eu queria que ficasse gravado na sua mente, colocar um asterisco aqui, para 112, que é a exportação de soja prevista do Brasil, e também essa produção de 177, pode ser mais, pode ser menos, mas é uma projeção, na minha opinião, uma projeção generosa. Ainda digamos, não estou discordando, mas conta com não dar errado. Agora vamos analisar, meio que tela por tela, os números dos Estados Unidos. Esse é a produtividade. A produtividade, na realidade, foi reduzida. Se a gente olhar para a soja, no relatório de setembro, produtividade esperada de 59,9 e caiu praticamente meio saca por hectare, caiu para 59,4. O milho também caiu cerca de 1 saco por hectare, se comparar com o relatório de setembro. Então teve uma redução nesse número. Colocando aqui no Brasil, no azul, quer dizer, o detalhe é que o mercado esperava que teria uma redução mais drástica. O mercado esperava que o milho ia cair para 192, a soja nem tanto, a soja ficou próximo das expectativas. Mas essa expectativa, se você acompanhou logo depois do relatório, o que aconteceu com o preço do milho? Foi lá para baixo em Chicago, o preço do milho muito pressionado, aí hoje já deu uma recuperada.
Então, essas expectativas do mercado, além de só o número publicado, essas expectativas do mercado, eles podem impactar muito. E isso é média nacional, então, obviamente, tem coisas pontuais. Essa é a produtividade, nós estamos já encerrando a safra, não chegou no 100%, mas praticamente, então não tem mais ajuste diário, então a gente vai ver que esse ajuste de produtividade também se converteu, não necessariamente num ajuste de produção comparado com setembro, mas a produção dos Estados Unidos, colocar em verde porque foi um aumento, o mercado esperava 420 milhões de produção e foi 425 milhões de toneladas de produção de milho. Foi menos do que setembro, mas foi mais do que o mercado esperava. Olhando para a soja, a gente teve em setembro 117 mil de produção esperada. Aí, o mercado esperava um pequeno ajuste, o ajuste foi um pouco maior. Aí você pode estar perguntando, mas por que a soja caiu então na sexta e já voltou hoje? Então, esse mercado da soja está muito incerto, muita volatilidade, sobe e desce. E para você administrar essas volatilidades, é muito importante você entender como que a bolsa opera e como você pode traduzir as movimentações na bolsa para o seu negócio. Então deixei já o link lá no grupo para você inscrever nessa sexta-feira, um evento exclusivo em sala de Zoom comigo, para a gente falar da lavoura à bolsa, como você montar essa comercialização, como você entender essas movimentações de preço. Não perca, é gratuito, mas você tem que se inscrever. Então entre no link, por lá você vai entrar num grupo exclusivo para os participantes dessa sala secreta, que é da Lavoura ao Lucro, e na sexta-feira nós vamos estar juntos. Então marque aí 14 horas dessa sexta-feira, esse evento via Zoom. Vai ser disponibilizado o link de Zoom no outro grupo. Então faça a sua inscrição, garanta sua vaga, e nós vamos estar falando sobre como usar essas ferramentas de hedge. Então, a gente falou de produtividade dos Estados Unidos, agora a gente está falando de produção. Agora vamos falar de estoques finais, estoque final mundial. Em última instância, esse é o número que impacta mais do que qualquer outra coisa. No fim das histórias, somando toda a produção do mundo, menos todo o consumo do mundo, vai ter mais ou menos de soja. E a notícia boa da soja é que os estoques finais projetados pelo USDA em setembro eram 124, isso cai para 122 na estimativa de novembro. Então a gente teve aí uma redução de 2 milhões de toneladas nos estoques mundiais. Aí que tá, não tem problema de demanda. Tem demanda pela soja, mas tem muita soja no mundo. Então tem demanda por soja, não está faltando demanda por soja, mas tem muita soja no mundo. Se a gente for olhar os estoques finais de milho, vou colocar até em amarelo aqui, porque teve um ajuste, mas é praticamente insignificativo. É um ajuste, não tem grande choque na oferta de milho. Agora, quais são alguns poréns disso? 75%, 80% do milho do Brasil é produzido como safrinha e tá cedo para a gente saber se vai ter ajuste. E o milho dos Estados Unidos não vai mais ter choque de oferta, tá encerrando a safra. O que a gente pode ter é choque de demanda no curto prazo, mas esse choque de demanda é mais difícil do que choque de oferta, porque não depende de clima, é consumo. Consumo não é muito mais previsível do que oferta. E a gente pode ter um choque de oferta novamente na safrinha do Brasil, mas está cedo para isso. Então a gente está naquele vão que o milho não tem tanta incerteza por natureza. Mas eu queria voltar e falar, lá atrás, quando estava mostrando o número da Conab, a projeção de redução é que o mundo vai ter 2 milhões de toneladas a menos de soja do que a expectativa de setembro, mas o Brasil está
entre os estoques iniciais e estoques finais, está aumentando, esperando um aumento de 3 milhões de toneladas. Esses ajustes, se a gente só aceitar, vou parar de compartilhar a tela para a gente poder conversar sobre isso um pouquinho. Tem alguns números que são importantes para a gente considerar, que é o seguinte: tem a expectativa de um ajuste para baixo na produção, nos estoques finais a nível mundial. Mas da onde que vai sair essa soja? Porque da onde que vai sair essa soja pode ter muito impacto sobre a formação de preço. Eu vou descrever por quê. Os Estados Unidos, na projeção do USDA, eles já incluíram como se fosse o acordo com a China já fosse um dado. Então eles já projetaram uma demanda chinesa, que não é coisa de outro mundo, mas pressupõe que a China vai comprar um volume de soja equiparado ao que compraram no passado recente. E não tem evidência dessas exportações para a China. Passa semana após semana, tudo bem que o governo americano estava fechado ali por 6 semanas, mas a gente não está tendo evidência desses embarques de soja dos Estados Unidos para a China. Então o USDA está com esse número, não vai chegar essa demanda chinesa, mas e se essa demanda chinesa for para o Brasil? Porque se essa demanda chinesa for revertida para o Brasil, e digamos que as exportações vão de 112 para 120, 8 milhões de toneladas a mais, os estoques finais de soja do Brasil ficam apertadíssimos. Você só tem ali um jogo de cintura de estoques finais, você só tem um jogo de cintura de 13 milhões de toneladas. Então os Estados Unidos ele costuma exportar muitos anos 20 a 25 milhões de toneladas para a China, é meio que o que os Estados Unidos gostaria de exportar. A promessa foi 12 milhões de toneladas de exportação para a China, para agora, nesse ano, e daí 25 a partir do ano que vem. 25 milhões de toneladas. Se essa exportação se consolidar, e você tem os números do USDA e tem a projeção da Conab, ok, beleza. Mas, e se a China direcionar esse consumo para o Brasil? Poderia reduzir esses estoques? Poderia. E dependendo de onde fechar essas compras, você pode ter uma pressionada ali no prêmio, você pode ter uma demanda ali, uns estoques de soja que dão uma comprimida, até uma comprimida considerável, se essa demanda for para o Brasil, mas o contrário, tá? Se essa demanda for para os Estados Unidos e esses 10 milhões de toneladas se torna 113, se torna 115, 116, errei o número. Esses 10 milhões de toneladas se tornam 13, 15, 16 milhões de toneladas, essa soja a mais no Brasil vai pressionar o mercado doméstico, vai armazenar onde, né? Vai ter essa sensação de sobrou. Então, não está justo a nível mundial no sentido que vai faltar soja, mas que pode ter pressão pontual dependendo de quem conseguir fechar as vendas, pode ter uma pressão pontual muito interessante. E aí que a gente viu essa última arrancada de alta de Chicago, o prêmio no Brasil derreteu ao ponto que a soja brasileira é mais competitiva. Se a soja brasileira é mais competitiva, vai ser muito difícil, na minha opinião, você ter ali manter essa narrativa otimista de soja nos Estados Unidos. Se continuar com zero de exportação, vai ser muito difícil. E aí você pergunta, tá, mas a China, o que é do interesse do comprador chinês? Então vamos pensar nessa parte do comprador chinês. Assim que chegar a safra brasileira, não tem muita dúvida, é melhor comprar soja do Brasil, é preferível. Já tem volumes fechados e vai comprar mais. Então, chegando a soja na safra brasileira, então você tem que pensar a data da safra mais o translado para chegar no consumo da China, e você vai ter a próxima chegada da safra brasileira. Então, quando chegar essa oportunidade, aquela primeira soja do Brasil vai ser embarcada, vai ser mandada para a China e aí não tem mais dúvida de quem é mais competitivo, de onde vem a soja. Mas nessa janela de tempo entre
agora e quando essa próxima soja vai estar disponível lá na China, próxima soja da próxima safra brasileira vai estar disponível lá na China, se calcular números arredondados e aceitando algumas projeções, a China vai consumir cerca de 20 milhões de toneladas de soja a mais do que ela já comprou do Brasil e da Argentina, né, da América Latina. Então, aparentemente, tem um vão aí de 19 a 20 milhões de toneladas que a China vai ter que ir para o mercado e vai ter que comprar antes de chegar a próxima safra de soja do Brasil. Mas tem um detalhe muito importante. A China já tem reservas de aproximadamente 40 milhões de toneladas. Então a decisão do comprador chinês é: uso minha reserva, não preciso comprar de ninguém, aguardo a chegada da safra do Brasil, eu vou usar minha reserva, mas isso vai pressionar o vendedor e eu vou ver quem que vai vender mais barato. Leilão ao contrário, né? Quem que vende mais barato. Vou usar minha reserva, posso esperar chegar a soja brasileira, eu sei que vai ter gente que está precisando vender ali na safra do Brasil, vou comprar aquela soja barata do Brasil. Opção número 1. Opção número 2, eu vou fechar um lote. Toda vez que agradar um negócio, eu vou ir fechando esses volumes, pode ser dos Estados Unidos, pode ser do Brasil, onde tiver um negócio bom, eu vou fechando ali, e se eu conseguir chegar até 19 milhões de toneladas de embarque ainda nesse disponível, tudo bem, aí eu não preciso diminuir minhas reservas, mas eu vou estar ali comprando com só o negócio que eu quero. E a terceira opção, eles falam, não quero diminuir minhas reservas, até quero aumentar, eu sei que vai ter soja mais barata mais para frente, mas deixa eu comprar logo agora. Das três alternativas, a que eu acho mais plausível é a opção número 2, que o comprador chinês, o objetivo dele não é comprar zero, mas ele tá sendo um comprador que ele fala, eu não preciso fazer negócio. Se eu quero fazer negócio, eu faço. Então, se ele está falando, eu não preciso fazer negócio, quando der negócio bom, eu vou fazer. E a evidência mais palpável disso foi aquele negócio da Argentina. Se vocês lembram, em outubro, até a gente teve a Paulina Lescano aqui que falou em primeira mão, assim que abriu aquela isenção de tarifa da Argentina, teve uma demanda voraz ali pela soja da Argentina, porque foi um bom negócio. Então, para mim, o comprador chinês, e eu até diria, de certa forma, do mundo, eles estão falando, eu estou dando as cartas, eu estou esperando um bom negócio. Preciso de soja? Preciso. Vai ter demanda por soja? Vai, mas eu posso esperar um bom negócio. Pior das hipóteses, eu uso minha reserva e eu sei que vai ter bom negócio na safra brasileira. Então, esse para mim é o quadro fundamentalista. E diante dessa movimentação toda, a gente está com um crush, um consumo doméstico de soja dos Estados Unidos muito forte, sim, até nível mundial muito forte, que é aquela velha história, né? Preço fraco atrai demanda. E a gente está tendo preço fraco, está atraindo demanda, isso é bom. Mas essa arrancada vai para os 12... Eu não vejo hoje o quadro fundamentalista que falaria, não, aqui na casa dos 11 e pouco, o comprador vai ficar preocupado, ele vai correr atrás. Eu não vejo esse cenário. Safra americana está dada, estão contando, safra americana estão contando com exportar uns 20 milhões de toneladas. A China não precisa desse volume, pelo menos não no curto prazo. Gostaria de fechar o negócio? Gostaria. Se der um bom negócio, ele fecha. Não precisaria fechar. O Brasil se tornou mais barato com a redução do prêmio, então a demanda doméstica dos Estados Unidos está forte, ótimo, mas vai substituir 20 milhões de toneladas de exportação? Não vai. E eu acho que essa ficha vai caindo. E tá o maior preço em 18 meses, num quadro fundamentalista que para mim não puxa tudo isso, que tem o maior potencial de choque, na realidade, é essa produção do Brasil.
se aqueles 177 milhões de toneladas fosse 170, 165, lembrando que a gente não está com essa gordura toda de estoques finais do Brasil, 3 milhões de toneladas. Você tira 5 milhões de toneladas de produção, 7 milhões de toneladas, e aí você dá um arroxo na demanda, esse estoque final do Brasil fica apertado. Estoque final do Brasil apertado, tem que pagar mais, aí de repente você tem que bater na porta dos Estados Unidos e eles falam, não, agora você quer minha soja, agora você vai pagar caro. Então assim, pode ser que aperta essa conta? Pode. Mas hoje, para mim, não é uma conta muito apertada, porque hoje, com a projeção atual, o Brasil vai crescer estoques e a China não precisa da soja americana. Essa dobradinha aí não dá muito poder de barganha, nem para o produtor norte-americano, nem para o produtor brasileiro. Vai ter que ter uma redução drástica de produção casado com o aumento de demanda para você ter que pressionar a China para comprar soja dos Estados Unidos. Então, para mim, vai ter compra? Vai. Eles estão esperando um bom negócio. Tendo um bom negócio, vão comprar. Que nem foi o caso da Argentina. Apareceu um bom negócio, a China está comprando. Beleza, eles precisam comprar muita soja. Mas, para mim, eles não estão correndo atrás de negócios. Estão esperando. E esse é o quadro fundamentalista, novamente. Se você quer falar, poxa, mas é uma leitura interessante, mas como é que eu vou aproveitar isso na prática? Participe comigo no evento da Lavoura Bolsa, o link está no grupo, é sexta-feira, 14 horas, e até a próxima.